Então você já pode abrir na sua Bíblia em Provérbios, no penúltimo capítulo. O último capítulo você já deve ter lido algumas vezes já, né? Tem um texto famoso em Provérbios 31, que com frequência é lido em algumas ocasiões especiais. Mas hoje a gente vai com Provérbios capítulo 30. E todo o capítulo 30 faz parte da fala de um cara muito inteligente, muito sábio, que não é conhecido de muita gente. A gente vai ter pouco sobre ele. A gente vai pensar um pouquinho sobre algumas frases que esse homem deixa para a gente aqui no livro de Provérbios, no capítulo 30. A minha leitura vai do versículo 7 até o versículo 9. Pode ir localizando aí. Faça a leitura aqui, a versão que eu tenho hoje é a revista e atualizada, e diz assim, palavra do Senhor, Provérbios 30, a partir do versículo 7. 2 coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome do Senhor. Até aqui a nossa leitura. Em 2011, a gente teve um lançamento de um joguinho eletrônico. Essas coisinhas que a molecada gosta, né? Molecada de todas as idades, né? Porque eu também gosto de alguns deles, né? E esse joguinho ele era bastante estranho. Ele usava uma estratégia que era uma tal de caixa de areia, que é assim, sabe igual quando você coloca a criança para brincar numa caixa de areia grande, que ela está lá, e o que ela vai fazer lá? Ela vai brincar, não tem muito propósito, objetivo, o que tiver lá ela brinca, né? Tudo, aquela areia vira a diversão dela. E esse jogo ele ficou bastante famoso, tanto que hoje já foram vendidas 200 milhões de cópias desse jogo no mundo todo, que fez com que uma empresa famosa, grandona, que você deve conhecer, que é a tal da Microsoft, pagar por ele 2,5 bilhões de dólares. Não faço ideia de quanto é isso, mas a gente já tentou calcular 100 milhões esses dias, né? Então, você vai fazendo uma aproximação aí, né? Alguém faz ideia de qual que é? Minecraft, exatamente. Esse joguinho aí que talvez os mais velhos estranhem, né? Fala assim, Minecraft, mas os mais novos sabem do que eu estou falando, né? E esse jogo ele é muito estranho, porque assim, quando ele foi lançado, o objetivo dele era... Qual era o objetivo? Você aparecia no mundo, na natureza, tudo ali, e o que você podia fazer era interagir com aquilo. Então, o jogo começava com o sol nascendo. E você ia lá, pegava madeira, matava os animais para você se alimentar, pegava um ovo, e o dia seguia, e você não sabia o que tinha que fazer, até que o sol ia embora. E quando o sol ia embora, os monstros chegavam. E aí vinha zumbi, esqueleto, monstro, doido para te atacar. Então você descobria, primeiro objetivo do jogo, eu preciso sobreviver. Então você descobre que esse é um jogo de sobrevivência. Então você faz um buraco no chão, procura uma caverna para você se esconder, tampa aquela caverna com madeira, com pedra, o que você tiver na mão, até o sol nascer. E quando o sol nasce, está tudo tranquilo de novo. Esse é um jogo de sobrevivência, legal. E com o passar do tempo você descobre formas de fazer ferramentas, formas de você tornar aquele exercício de sobrevivência algo um pouco mais fácil. Desenvolve até uma fotocélula. A gente tem uma aqui na frente da igreja, né? Quando fica escuro, acende a luz. E você ficava brigando com o monstro no início, você já desenvolve todo um sistema de segurança que quando o sol se põe, já surgem as armas e te defende. Uma coisa maravilhosa. E o objetivo era você sobreviver. Mas depois de algum tempo você vai mostrar esse jogo para o seu amigo, você pode chegar para os menores aqui e falar assim, olha, me mostra aí seu mundo no Minecraft. Ele vai lá e começa a te mostrar. O que é isso daqui? Isso daqui é uma escultura do meu cachorro numa escala de 1 para 100. Mas tipo, por que você fez uma escultura, construiu isso?
porque eu quis. Já estava tão fácil sobreviver que eu nem lembrava mais que isso era um jogo de sobrevivência. Na verdade, agora virou um jogo do que eu quiser. É minha caixa de areia. Então, no Minecraft, com frequência, as pessoas se esquecem do objetivo do jogo, porque no decorrer da jornada deles, que eles mesmos escolhem, o objetivo principal, a essência do jogo, a gente esquece, a gente deixa aquilo de lado. E é engraçado porque na vida isso pode acontecer com uma certa frequência. Todos nós temos os nossos objetivos, focos, a sociedade apresenta alguns, e é muito comum nessa jornada, na busca por esse objetivo, a gente cair nessa vida, nessa grande caixa de areia, e quando a gente vai ver, por que eu estou aqui mesmo? Já está lá você construindo uma escultura de um cachorro de uma escala de 1 para 100, e no final você fala assim, por que eu fiz isso? Como eu cheguei aqui? E quando eu penso nisso, é exatamente isso que quando eu leio esse texto de Provérbios, é essa imagem que me vem à mente. É quando o nosso foco, é quando o objetivo principal da nossa vida começa a ser deixado de lado, a gente se esquece, porque a gente cai nesse jogo da vida, nessa grande caixa de areia que é a vida, com muitas coisas para serem realizadas, muitas coisas para serem feitas. E Agur, que é um homem super sábio, vai trazer para a gente um pensamento, uma crítica a respeito disso. Como eu disse, Agur é um homem meio desconhecido, e a gente sabe muito pouco sobre ele. Pelo nome, o que a gente sabe é que ele não era do povo de Israel, esse não era o nome comum dos judeus, Agur. Provavelmente é um cara que vem da Síria. Mas o que um cara que nem é do povo de Deus vai ter para me ensinar a respeito de Deus? Será que ele sabe alguma coisa a respeito de Deus? Se você começa a ler o capítulo 30, você vai duvidar um pouco. Porque olha como esse homem sábio começa a se apresentar no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo 30. Fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem e não tenho inteligência de homem. Poxa, para alguém que se propõe a ser sábio, começou bem, né? Alguém que se reconhece demasiadamente estúpido para ser homem e que não tem inteligência para ser homem, o que esse cara vai ter para me ensinar? E você pode ficar pensando assim, e agora? O que esse cara vai contar para mim? E ele começa depois no versículo 4, dando o argumento de por que ele se acha estúpido, por que ele não se acha inteligente. Porque ele faz algumas perguntas que talvez para você que é inteligente e sábio vai conseguir responder com mais tranquilidade. Por exemplo, quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Esse homem, ele olha para Deus e fala, ele é incompreensível, eu não consigo entender essas questões da fundação do universo. Como eu posso me dizer inteligente e não conseguir ter resposta para essas coisas? O que ele faz aqui é um movimento muito legal que você vai encontrar no livro de um outro homem chamado Jó. Capítulo 38 e 39, Deus dedica esses 2 capítulos para provar Jó da sua ignorância. E ele vem esses 2 capítulos inteiros, fazendo perguntas para Jó. Fala, Jó, vem cá, quantos palmos tem o universo, se é que você sabe? Aí Jó, não sei. E Deus faz várias perguntas para Jó, para provar para Jó que, olha, você não é tão inteligente quanto você pensa que é. Esse homem, Agur, essa ficha já caiu para ele. Ele não é tão inteligente quanto ele pensava que ele era. Ele tem uma noção muito clara de quem ele é, das suas limitações, do que ele sabe, do que ele não sabe, e ele tem uma noção muito clara de quem é Deus, do que ele sabe a respeito desse Deus e o que ele não sabe a respeito desse Deus. Então é um homem que está nesse caminho de sabedoria, que como a gente já viu, e ele vai lembrar para a gente, é esse conhecer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse homem vai começar a trazer algumas coisinhas para a gente. E ele faz aqui nesse capítulo 30 de Provérbios, algo que você não vai encontrar no resto de todo o livro, que é uma oração. É uma oração que nós acabamos de ler no versículo 7. 2 coisas te peço. E aí vem a oração de Agur. Os pedidos de Agur. 2 coisas. A primeira delas, afasta de mim a falsidade e a mentira.
Bom, uma coisa boa de pedir, afinal ninguém gosta de ser reconhecido como falso ou mentiroso, né? Mas o que é falsidade e o que é mentira para esse sábio? O que ele quer dizer com isso? Se você voltar no versículo 5, ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Versículo 6, nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira. Deus, não me permita colocar palavras na tua boca. Não me permita dizer coisas que o Senhor não disse. Não me permita viver minha vida de acordo com o que eu penso que o Senhor é e não de acordo com quem o Senhor é. Afasta de mim a falsidade. Afasta de mim a mentira. Afasta de mim esse desejo, essa vontade de tentar colocar palavras na sua boca. Advertência parecida como essa você vai encontrar em Apocalipse, lá no último capítulo. Isso com frequência acontecia. Algumas pessoas colocavam palavras na boca de Deus. Algumas pessoas diziam, porque Deus diz isso, porque Deus pensa isso, porque Deus fala a respeito disso. Mas Deus nunca tinha dito, Deus nunca tinha expressado, Deus nunca havia falado com homem nenhum a respeito daquilo. Mas o coração do homem, o coração do ser humano, faz a gente ter convicções a respeito de algumas coisas que não necessariamente são palavras de Deus. Eu me lembro de quando eu era adolescente e eu queria muito fazer alguma coisa e eu falava, olha, não, mas só vou fazer se for da vontade de Deus. Então a gente fazia um teste. Não sei se você já fez algum teste assim para saber se é vontade de Deus, né? Então, não, será que eu vou namorar com tal pessoa? Né? Será que tal pessoa é a pessoa de Deus para mim? Será que tal curso? Será que tal profissão? Será que tal trabalho? Será que tal... Então, Deus, se for, amanhã amanhece nublado. Né? A gente vai fazer os nossos testes, né? E aí a gente pega qualquer sinal, qualquer coisa para acontecer, né? E a gente fala, pronto, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque Deus quis, é vontade de Deus, né? Eu falei com Ele, eu falei para Ele, Deus, se não for para fazer tal coisa, não vai dar certo. E deu. Então a gente vai colocando, olha, é Deus que quer, é Deus que fez, foi Deus quem mandou. E aí quando não dá certo, a gente ainda volta bravo para Ele, né? Poxa Deus, ainda falei para o Senhor, você falou que era para eu ir, Deus, eu falei para você ir? Quando eu falei para você ir? Porque às vezes a gente vai querendo fazer alguns testes para saber qual é a vontade de Deus, e nesse processo a gente coloca coisas na boca de Deus que Deus não disse. Mas como que eu posso saber a vontade de Deus? Palavra. Deus já expressou a sua vontade. Está na Bíblia. Então a gente lê a palavra, busca em Deus a orientação, o conhecimento, o que Ele fala, os seus valores. E com base nisso, a gente vai aplicando isso nas outras áreas da nossa vida. Eu me lembro bem quando a gente estava com os jovens no encontro e o pastor K foi bater um papo com os jovens, os adolescentes, sobre casamento, né? E perguntaram, mas como é que funciona esse negócio de relacionamento entre uma pessoa cristã e uma pessoa que não é cristã, né? Esse namoro evangelístico, né? Como funciona isso, né? E foi muito legal ver o Kai explicando a respeito disso. Falou, poxa, em qual momento das Escrituras você falou assim, quer saber? Eu vou entrar no relacionamento com alguém que não acredita em Deus. Porque é isso que Deus quer para mim, né? Mas de onde a gente tira isso, né? De onde a gente tira essas... São quando o desejo do nosso coração, a nossa vontade, as nossas ambições, os nossos interesses, o que a gente gosta, acabam colocando em nós coisas que a gente fala, talvez Deus queira, mas não é. Então essa é uma das orações que ele faz. Afasta de mim a falsidade, afasta de mim a mentira. Mas aí vem a segunda, que eu queria dar essa ênfase um pouco maior para a nossa reflexão de hoje, que é quando ele fala para Deus, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. Isso daqui é algo muito propício, é uma coisa muito importante para toda pessoa, em todo tempo, em todo momento. Não importa a cultura, não importa o momento da história que ela vive, porque vai trabalhar em torno de uma palavra que é a necessidade. Dá-me o pão que for necessário. Dá-me o que é necessário. E se você perguntar o que é necessário, você vai ter várias respostas diferentes a respeito disso. Se você perguntar para alguém o que é essencial para a vida dela,
ela vai te dar uma resposta que pode ser diferente de várias outras pessoas. Porque o que é necessário muda. Se você for aplicar, por exemplo, quanto que você precisa ganhar para viver bem? Essa não é uma resposta que você vai ter redonda. Talvez o Neymar vai dar uma resposta diferente da sua. Quanto você precisa para viver bem. Talvez, é uma pressuposição, talvez vocês cheguem perto ali, né? Do que é necessário para viver. Porque tem tantas coisas associadas em torno desse necessário, né? Porque qual que é a necessidade, né? E essa ideia da necessidade, dá-me o que é necessário, é essa ideia de chegar naquilo que é o suficiente, naquilo que é essencial para que você possa ser quem você quer ser, para que você possa ser quem você deve ser. A essência, o básico, o necessário, o que não pode faltar para que você possa tocar a vida da maneira correta. E Agur chegou numa constatação aqui. Parece que por experiência da vida dele, ele falou assim, olha, eu já vi que quando falta não dá bom. Se eu tenho menos do que eu preciso, eu faço coisas que não são legais. Mas eu já vi que quando eu tenho mais do que eu preciso, eu também faço coisas que não são legais. Então ele fala para Deus, Deus, só me dá o que eu preciso. E essa constatação, esse pensamento dele, está em coerência com o que a gente vê, por exemplo, em Samuel, em 1 Samuel, quando Deus está ali mostrando para o povo dele que é Ele quem dá a riqueza, a pobreza, é Ele quem distribui os recursos, né? É Ele quem cuida dessas coisas. Então não é tanto pelo correr, como a gente já viu em outras passagens, né? É só você correr atrás que você fica rico. A gente já viu que isso não funciona. Né? A gente conhece pessoas que são ricas e que não correram atrás, e pessoas que correm atrás demais e que ainda são pobres. Né? A gente viu isso. Então ele já sabe que tanto um como o outro vem da mão de Deus. Então ele pede para Deus, Deus, nem muito de um, nem muito do outro. Eu quero o que eu preciso. Por quê? Quando eu tenho menos, eu profano o seu nome fazendo coisas que eu não deveria. E quando eu tenho muito, eu me esqueço de quem o Senhor é. Se você for buscar esse equilíbrio na sua vida, em algum assunto, a gente normalmente tende a compensar esse equilíbrio assim, de uma maneira meio prática. Por exemplo, você chega na constatação de que você tem trabalhado demais e passado pouco tempo com a sua família. Pode ser uma constatação. Então você quer resolver isso. Você tem duas formas de resolver isso. Como você pode resolver essa balança? Estou passando muito tempo no trabalho, pouco tempo com a família. Quais são as duas soluções? Primeira delas, que você pode fazer? Trabalhar menos. Eu posso trabalhar menos, como consequência, né? Sobra tempo para passar com a família. Mas você também pode tentar manter o ritmo de trabalho enquanto corre atrás de passar mais tempo com a sua família. É uma opção. Você pode tentar. O dia só tem 24 horas. Se você dormir só 3, talvez você, né? Isso se aplica na parte econômica, né? Se você recebe X, olha, a minha economia não está legal, né? Eu estou gastando mais do que eu recebo, né? Você tem duas soluções. Uma delas é você gastar menos, que vai ser ótimo, né? Resolve. Só que se você vai ver muitas soluções que apresentam por aí para a gente na internet, treinamentos e tudo mais, eles falam, você precisa aumentar a sua renda. Gasta menos, mas você precisa ganhar mais. Então você pode tanto gastar menos, mas se você ganhar mais, está resolvido o problema. Muitas vezes a gente vai tentando buscar esse equilíbrio, tentando dar um jeito da gente não perder. Pouco para a gente é ruim. A gente não quer ter pouco. Isso é tranquilo. Mas você raramente vai ver alguém reclamando de ter muito. Alguém reclamando de que está tão difícil, esse salário de 50 mil por mês está acabando comigo, não sei mais o que eu faço. Por quê? Porque do ponto de vista da pessoa, né, que está atrás do dinheiro, o que ela quer, o dinheiro para o conforto, para as coisas da vida, é tranquilo isso. Isso é ok. Para o objetivo dela, talvez, de ser um acadêmico, reconhecido academicamente, né, você não vai ver alguém reclamando porque foi publicado na melhor revista internacional do assunto. Não, ela não está triste com a corrida acadêmica dela. A preocupação dela é se ela não estiver chegando lá, se ela não estiver alcançando o que ela quer. Então, a preocupação está, se faltar, é ruim. Mas no excesso é tranquilo. No excesso é tranquilo. Mas Agur faz essa provocação. Fala, Deus, por eu me conhecer, e por eu te conhecer, eu já sei que eu não posso estar nem com pouco, nem com muito.
E quando a gente vai trazer isso para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, seja trabalho, seja família, seja educação, o que é pouco, o que é muito, onde eu coloco a régua, o que vai medir, a gente tem que ir pela mesma régua que a Gur adotou. A preocupação dele de ter pouco ou de ter muito estava associada a Deus. Deus, se eu tenho pouco, eu profano o seu nome fazendo o que não deveria. Deus, se eu tenho muito, eu me esqueço de ti. Porque o relacionamento que eu tenho contigo é a primazia da minha vida, é o que é de mais importante para mim. Então, tudo que vai afetar o meu relacionamento contigo, eu não quero. Então, se ter pouco afeta, eu não quero pouco. Se ter muito afeta, eu não quero muito. Eu quero o que eu tenho. Eu quero do jeito que está. Porque o centro da minha vida é o meu relacionamento contigo. O centro da minha vida é o meu relacionamento contigo. Então, quando nós nos lembramos que o objetivo principal da nossa vida, nessa grande caixa de areia chamada vida, é se relacionar com Deus, e você talvez se lembre da primeira pergunta do breve catecismo, essas perguntas, essa hora da noite, né? Qual que é o fim principal do homem? O que o pessoal falou lá no século XVIII? Esses universitários, vou te falar, viu? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Glorificar a Deus é o alvo da nossa vida, é o nosso objetivo. É para isso que a gente está aqui, se relacionar com Deus, se alegrar com Ele. Isso é a nossa vida. Então, se esse é o eixo central, o equilíbrio vai gerar tudo em cima disso. O quanto que eu trabalho, o quanto que eu estudo, como que eu me relaciono com a minha família, do jeito que não prejudica o meu relacionamento com Deus. Então, que curso que eu vou escolher, como eu vou exercer minha profissão, qual universidade que eu vou fazer, o que vai impactar no seu relacionamento com Deus? A Ju compartilhou um artigo comigo essa semana que eu achei muito interessante, de um pastor novo, mas já é muito inteligente, doutor, o nome dele mesmo, Pedro Duce. Isso, Pedro Duce, é um pastor presbiteriano, Pedro Duce. E ele fala uma provocação interessante. Ele fala assim, que quando a gente vai tomar alguma decisão, de, por exemplo, mudar de cidade, mudar de lugar, a gente se preocupa com muitas coisas. Se lá vai ter um colégio para os nossos filhos, se lá vai ter uma qualidade de vida legal. A gente se preocupa com várias coisas. Mas raramente a gente se preocupa se lá vai ter uma igreja fiel a Cristo para a gente participar. Esse pode ser um efeito colateral. Então, assim, onde eu vou prestar universidade? Eu quero na melhor instituição. Mas e se lá eu não tiver espaço para viver o cristianismo, viver em comunhão com outros irmãos? Paciência, a gente contorna isso. Mas eu não posso perder a oportunidade de estar na melhor universidade naquele tema, naquele assunto do Brasil. Então, a gente toma as nossas decisões, a nossa vida é norteada pelas oportunidades de trabalho, de estudo, de desenvolvimento pessoal, e o relacionamento com Deus e com o reino, a gente encaixa do jeito que dá. O que a Gur está provocando aqui é a gente fazer o contrário. Tome todas as suas decisões sem deixar que elas interfiram no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o reino. Então, estar em tal ambiente de trabalho vai interferir no seu relacionamento com Deus? Não vai. Estar em tal universidade, estar em tal lugar, estar em tal cidade vai interferir no seu relacionamento com o reino? Vai. Então não vai. Aquela oportunidade maravilhosa em Tóquio de fazer aquele curso que você queria, mas aquilo vai interferir no seu relacionamento com o reino? Então não vai. E isso é uma pergunta que ela não é tão objetiva, porque pode ser sim para um e não para o outro. Talvez se você estiver indo para Tóquio, lá para trabalhar, né, como jornalista em Tóquio, e lá com a sua fé firmada, como um ministro de Cristo, como um evangelista, para anunciar o evangelho, e isso te aproxima de Deus, então vai. Se está na melhor universidade do Brasil e te dá os melhores artigos a serem publicados, vão participar desse processo de você glorificar a Deus através da sua vida, de te aproximar de Deus, de anunciar a sua fé para pessoas que são céticas, que não acreditam em Deus no ambiente acadêmico, então vai. Mas tome cuidado com aquilo que vai prejudicar o seu relacionamento com Deus. Porque tanto a falta como o excesso pode fazer isso com a gente.
Então fica aí para a gente ir refletindo a respeito das palavras de Agur. E quando a gente pensa a respeito do necessário, mas eu vou ter o necessário, aí você lembra do Salmo 23, onde Davi olha para Deus e fala que Deus, né, o Senhor é o pastor dele e nada me faltará. E gosto muito de uma outra tradução, que um pastor faz uma paráfrase desse texto, colocando assim: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Porque se o necessário, se tudo que eu preciso, Deus me dá, se aquilo que é essencial para a minha vida, eu tenho, então, para ser um cristão autêntico, eu não preciso de mais nada. O que eu não tenho, eu não preciso. Para tocar minha vida com relacionamento com Deus, é isso. Isso pode soar, nos nossos dias, na nossa sociedade, como uma falta de ambição, falta de vontade de correr atrás, se contentar com qualquer coisa, mas precisamos tomar muito cuidado em correr atrás de muitas coisas e se esquecer do essencial, se esquecer do objetivo. Se a gente não se atentar nesse jogo da vida, nessa grande caixa de areia, a gente vai começar a construir algumas estátuas que não vai ter propósito nenhum para o objetivo central, que é nos relacionarmos com Deus, estarmos com Ele, vivermos com Ele e obedecermos à grande comissão que Ele deixou para a gente, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quero te convidar a baixar a sua cabeça e passar um tempo refletindo sobre a sua vida hoje. Aonde você está, decisões que você tem tomado, práticas que você tem adotado. Sonde aí o seu coração, peça para Deus participar desse momento e te mostrar, será que tem algo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? Se tiver, converse com Deus a respeito disso e já vá pensando em estratégias para ajustar a sua vida, para que nem o excesso e nem a falta te afaste do Senhor.